Glória a Deus. Independência ou morte é a palavra de hoje. Um dia bem propício, né? Onde a nossa nação está comemorando 200 anos de independência. Vamos falar sobre esse tema. Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo, fala conosco através da sua palavra. O Senhor que é bom, o Senhor que é justo, o Senhor que é fiel, o Senhor que é verdadeiro. Que nosso coração seja alcançado pela mensagem do Senhor para nós, especificamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero começar essa mensagem com uma frase que define: independência não é ter, independência é ser. Muitas pessoas querem ter independência, mas não são. E quando são, ainda que estejam passando por um tempo que não tenham, continuam sendo. Então, independência não é algo que se tem, é algo que se é. E quando se manifesta alguém que é independente, e essa independente é liberdade, não é independência da rebeldia, mas a independência da liberdade, essa independência, ela se manifesta. É interessante quando nós observamos algumas famílias e que algumas criações, né? E eu não falo isso no pejorativo, mas na observação, tem lá vários filhos e todos são dependentes dos pais, mas geralmente tem um que sai do padrão. Então, desde pequenininho, ele já é muito independente. E aí, com 12, 13 anos de idade, já está querendo trabalhar. E aí casa, vai embora e nunca mais mora na casa dos pais. Às vezes eu observo algumas famílias que o pai tem um quintal grande, aí lá tem barracão de A, barracão de B, barracão de C. Barracão é um jeito lá que a gente fala em Minas, né? Aqui eu não sei se é barracão, mas as casas construídas no quintal. E tem aquele que sai fora desse contexto. Não que isso seja errado, gente, mas tem um que às vezes sai fora desse contexto. E observa-se uma diferença. É aquele que não fica confortável com as facilidades que às vezes lhe são dignas, ou lhe são de direito, mas não quer essas facilidades, quer conquistar pela sua independência, pela sua liberdade. Conseguem perceber isso? Nessa observação nós entendemos o que é uma essência de independência. E eu quero falar um pouco dentro desse contexto da nossa história como nação. Hoje é dia 7, como eu falei, nós estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil, né? Foi aí no dia 7 de abril de 1822 que a nação brasileira alcançou a sua independência. Mas eu quero andar um pouco para trás. 320 e poucos anos antes desse dia, era descoberta uma nação. A nação brasileira. E como que a nação brasileira foi descoberta? É muito interessante a gente viajar na história e ver alguns princípios. Portugal tinha um rei naquela época. E como chamava o rei de Portugal? Dom Emanuel, rei de Portugal. Emanuel é o nome de Cristo, né? Deus conosco. E Dom Emanuel manda uma caravela liderada por Pedro com mais 12. Será que isso parece com a Bíblia? Emanuel mandando Pedro com mais 12 descobrir uma nova terra. Interessante isso, né? E essa caravela chega no Brasil, aí, pelos dados da informação, nos idos de abril de 1500, eles chegam no Brasil ali, aqui bem pertinho, né, no sul da Bahia, e avistam um monte. E colocam naquele monte o nome Pascoal. Por quê? Porque era Páscoa. Segundo os dados históricos, que acreditamos, são as informações que temos, o Brasil foi descoberto na Páscoa. E uma das explicações históricas por que foi dado esse nome ao Brasil foi um pouco depois
desses dias, porque nesses dias eles colocaram o nome de Ilha de Vera Cruz, porque achavam que era uma cruz, que era uma ilha. Pouco tempo depois, foi colocado o nome de Terra de Santa Cruz, e de Vera Cruz. E o que isso significa? Isso significa que quando o Brasil é descoberto, ele é descoberto diante de um cenário espiritual. Tanto que colocam o nome na terra, de Terra da Cruz Verdadeira. E o Frei Henrique de Coimbra, que era o padre responsável por aquela caravela, toda caravela exploradora dos portugueses, dos espanhóis, sempre vinham com o líder, né, espiritual para abençoar. E eles carregavam santos, imagens dos santos que eles acreditavam. E, curiosamente, Frei Henrique de Coimbra não trouxe nenhum santo na caravela de Pedro, com mais 12 exploradores. Curiosamente, ele não trouxe nenhuma imagem. Sabe o que ele trouxe? Uma cruz. Quem já foi lá em Coroa Vermelha, em Porto Seguro? Se você não foi ainda, vá. O que tem lá naquela praça no final da feirinha? Aquela cruz foi aqui, Frei Henrique de Coimbra trouxe. O único instrumento de memória espiritual trago na caravela que descobriu o Brasil foi uma cruz. Eu vejo muito significado espiritual nisso. E o nome Brasil, que foi colocado logo depois de ser terra de Vera Cruz, Santa Cruz, eles vão colocar um nome, porque aqui é uma nação. E o que marca a nossa nação, o começo da nossa nação, é uma determinada madeira, chamada... isso aí vocês estão afiados, hein? Por que a madeira chama pau-brasil, gente? Já parou para pensar? Porque a casca dela é vermelha. Quem já viu o pau-brasil? A casca dele não é vermelha? Lembra o quê? Fogo. Aí, os ora pois, portugueses, que estavam na caravela, falaram assim: quando nós avistamos lá do mar aquele monte de madeira vermelha, era dia de Pentecoste, Páscoa, festa de Pentecoste, Páscoa, e a madeira era vermelha, então vamos colocar o nome dessa terra de Brasil, porque tem muitas brasas pegando fogo na Páscoa, no dia de Pentecostes. Gente, é um cenário totalmente espiritual, a descoberta do nosso país e o nome do nosso Brasil. E colocaram este nome com Z. Brasil com Z. Foi mudado para S há mais ou menos uns entre 60 e 45 anos atrás. Eu não lembro, mais ou menos, tem essa lacuna aí. Que foi mudada a gramática, o nome de Brasil, para Brasil com S. Que é escrito só no Brasil. É ou não é? Se você escrever Brasil em qualquer outra língua, você vai ter que mudar do S para o Z. Porque na gramática universal ainda é reconhecida com Z. Tá bom. Esse nome que foi dado nesse contexto, no contexto que foi descoberto na caravela mandada por Emanuel, liderada por Pedro, com mais 12, esse nome tinha 4 consoantes: B, R, L e Z. Ou Z e L. B, R, Z e L. Os radicais do nome Brasil. Esses 4 radicais são encontrados no nome de um homem que acudiu Davi, um israelita, que acudiu Davi quando Davi estava fugindo do palácio naquele problema que teve com Absalão. E Davi então foge do palácio e vai para o deserto, sem alimento, com uma multidão, e ali ia ficar com fome, ia passar muitas necessidades. Aí um homem chamado Barzilai manda acudir e socorrer Davi no deserto. O que isso tem a ver com o Brasil? A princípio, as 4 consoantes radicais do nome são as mesmas. Um homem que acudiu o ungido do Senhor. Um homem que acudiu o propósito do Senhor em Israel. Quando nós remontamos a história da humanidade,
a gente encontra uma reunião no ano de 1947, aonde ia decidir se davam ou não davam um pedaço de terra para Israel. Porque Israel não tinha mais terra, os judeus estavam espalhados pelo mundo. Fizeram uma eleição na ONU. Ficou empatada. 15 a 15. 15 votos contra, 15 votos a favor. E tinha uma cadeira de um diplomata que iria dar o voto chamado voto de Minerva, que é o voto que decide. De onde era o diplomata? Brasil. Qual era o nome dele? Oswaldo Aranha. Em 1947 foi o cara que definiu: Israel vai ter uma terra. Busca aí nos livros de história que você vai achar isso. Será que o Brasil, representado por Oswaldo Aranha, não agiu como Barzilai na vida da nação de Israel? Provendo para um povo que estava desprovido no deserto? Todo esse contexto é lindo. E acho que você descobriu algumas coisas aí sobre a nossa nação brasileira interessantes. Mas isso nos mostra uma coisa interessante, nós falarmos disso em um dia de celebração da independência da nossa nação, que a nossa nação já nasceu debaixo de um contexto onde Deus tinha um carinho especial pela nação brasileira. É ou não é, gente? Quando você conversa com qualquer agência missionária ao redor do mundo e pergunta para eles: qual é o missionário que mais tem facilidade de entrada em qualquer tipo de cultura? Sabe o que eles vão te responder? Brasileiros. Entram entre os orientais, entram entre os europeus, entram entre os africanos, entram entre qualquer povo. O brasileiro é um indivíduo querido, que não encontra dificuldades. O Brasil é uma terra querida. O Brasil é uma terra de empatia. O Brasil constrói Brasis fora do Brasil e não há problema com isso. Tem lá nos Estados Unidos o Brazilian Day, feito no Madison Square Garden, que vai ter um dia gospel e eu, Deus quiser, eu vou lá. É uma festa no meio da... Porque o brasileiro é uma pessoa que sabe lidar com outras realidades, respeitar... Pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, o Descend, que foi o envio para todas as nações da terra, e foi um avivamento lá nos Estados Unidos, e vários brasileiros foram. E quando terminaram o Descend, o que o pessoal do Descend falou? Nós temos que fazer no Brasil, porque a chama está no Brasil. E aí vieram, fizeram lá no Allianz Parque, no Pacaembu, em São Paulo, pouquinho antes da pandemia. Então, tem ao longo da história esse movimento espiritual sobre o Brasil, aonde Deus quer nos usar, e nós sabemos disso, e glória a Deus por isso, e que a glória dele venha sobre nós e nos use, porque ele nos elegeu e que ele possa contar conosco, amém? Mas isso tudo que eu contei para vocês é uma observação para que nós possamos mergulhar um pouco mais agora na nossa reflexão de independência ou morte. Esse chamado especial para o Brasil não impediu que o Brasil vivesse 320 anos de escravidão. Não a escravidão dos negros. Eu estou falando da escravidão como nação, sendo colônia de Portugal. Aonde a riqueza do Brasil foi tirada, foi levada, as minas de ouro e diamante, pedras preciosas. Tem uma coisa que eu acho assim muito
emblemática. No século XVIII, a cidade de Ouro Preto era maior do que a cidade de Nova York. A cidade de Ouro Preto tinha, naquela época, no auge da exploração do ouro, Ouro Preto aqui em Minas Gerais, tinha mais ou menos entre 70 e 80 mil habitantes, e Nova York tinha 50 mil habitantes, há uns 200 anos atrás. Hoje, Ouro Preto continua com essa faixa de 70 e 80 mil habitantes, e Nova York eu não sei o número, mas eu sei que passa da casa dos 20 milhões de habitantes. Eu sei que passa disso. Por que Ouro Preto parou no tempo? Porque a riqueza dela foi embora. E quando a gente começa a viajar nisso, aí a gente começa a ter aquele movimento meio insatisfatório no coração de ver o quanto a nossa terra foi limitada, foi usurpada, foi escravizada pelo sistema colonial. Mas Deus não já tinha um propósito antes disso tudo acontecer? E por que aconteceu? O porquê que aconteceu no contexto, no cenário nacional, eu quero deixar para o final da mensagem. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para a sua vida. Se uma nação nasceu com o propósito de Deus, de liberdade, você como indivíduo acha que não nasceu como um propósito de Deus de liberdade? Não acha que você nasceu com um propósito de Deus para ser independente das cadeias do sistema mundano? Para ser livre, prosperar em todas as áreas da sua vida? Você acha que não? Sim ou não? Então por que muitas vezes nós vivemos dependentes, amordaçados, presos em sistemas dessa vida? 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós nascemos para a liberdade de Cristo. Nós nascemos para avançar, como diz aquele louvor que cantamos: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Você nasceu para isso? Não é justo que você viva amordaçado, dependente, preso. Satanás quer fazer você dependente dele, das coisas que o inferno produz. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Não é isso que a Bíblia diz? Quem tem salário não depende do salário? Quantas vezes nós aguentamos bolo seco que desce na nossa garganta, nos nossos locais de trabalho, porque nós dependemos do salário? É ou não é? E dependemos daquele salário, por isso temos que aguentar aquela situação. A relação de quem paga para quem recebe é uma relação de dependência. É ou não é? É ou não é? Então Satanás quer que você, que foi chamado para ser livre, seja dependente. Por isso que o pecado é essa ameba que prende. É esse negócio que você sabe que te prejudica, mas que te prende. É essa marra. É que te impede, que a vida não flui, e você sabe por que não flui e não consegue ficar livre daquilo. Hoje é o dia da sua independência, amém? Amém. Independência ou morte? Melhor, independência e morte, porque é na minha morte para a carne que eu alcanço a minha independência espiritual. Já estáis mortos para o pecado e vivos para Deus. E quando morremos para o pecado, e quando morremos para os hábitos do mundo, os hábitos carnais, a nossa vida flui em todos os sentidos. Não tem jeito, a única solução para você desatar é morrendo para o que desagrada a Deus. Não ache que você consegue melhorar as coisas, não, você não consegue. Não ache que você consegue vencer as bandejas que Satanás violentamente te oferece, bandejas de prazer, bandejas de desejo, bandejas emocionais, de regurgitar nos rancores, mazelas, falta de perdão, ódio e vingança, alheios por aí. Não, você não consegue sair disso sozinho. Você precisa dizer: Cristo, que eu morra na sua cruz. Me leva para que eu morra na sua cruz.
independência e morte. E aí você vive para Deus. Gálatas capítulo 5, 1 nos diz o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ora, Ele já não me libertou? Ele já não me libertou? Então por que eu preciso ficar firme? Porque a liberdade em Cristo é uma condicional. Eu fui livre, eu estou sendo livre e eu serei livre. A liberdade foi o impulso principal que Ele te deu. Eu te escolhi, eu te chamei, eu tenho um propósito, um sonho, construir um cenário para a sua vida. Eu tenho certeza, gente, que se todos nós que estamos aqui nesta reunião olharmos para a nossa história, desde a maternidade, nós vamos ver que Deus tinha um propósito na nossa vida. Quantos livramentos, quantas coisas aconteceram, quanta fúria do diabo, quanto Deus nos guardou, quanto Deus nos livrou, quanto Ele nos tirou de situações que poderiam nos destruir. Eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui, vamos abrir para os testemunhos essa noite, nós ficaríamos aqui 24 horas, no mínimo, de testemunho, porque todos vocês têm um testemunho. É ou não é? Amém ou não amém? E por que você, tendo tanta história com Deus, às vezes se encontra dependente de coisas que te prendem? Por dentro, no coração, nos pensamentos, nos desejos. Se mantenha na liberdade que Ele te libertou. E não volte a se colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Cristo me libertou. Seja verdadeiramente livre. Vai exigir atitude. A chave é atitude de liberto. Eu não comecei dizendo, independência não é ter, é ser. Quem é independente, quem é livre, tem atitude de livre. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos a história de um homem que foi preso com centenas de outros, que teve sua vida destruída, sua família assassinada, e foi colocado dentro de um cenário de total opressão psicológica. Mas dentro daquele cenário, ele teve uma oferta, como todos os outros: os manjares do rei. Os manjares do rei, no contexto de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, representava liberdade. Liberdade da opressão, liberdade da tristeza, liberdade da angústia. Eles agora estavam dentro do palácio de Nabucodonosor e podiam comer os manjares do rei. Quem não queria comer os manjares do rei? Quem não queria agradar o rei que destruiu a sua nação em troca de ter um benefício? Era o cenário que Daniel estava. Era um cenário de ter, preste atenção, independência. Era um cenário de ter dinheiro, era um cenário de ter nome, renome, era um cenário de ter autoridade, de agradar Nabucodonosor, ter a independência dentro da Babilônia. Daqui a pouco eles iam sair dali, iam conseguir comprar a sua casinha, o seu apartamento. Vamos contextualizar, né? O seu carro do ano. Eles iam ter moral de diplomata, eles iam trabalhar no palácio, eles não iam depender mais do Nabucodonosor. De repente, daqui a uns anos, eles poderiam até comprar o seu passe de liberdade da Babilônia para ir para outro império, porque eles teriam a independência. Mas essa independência é a independência que leva para as amarras do diabo, porque existe a verdadeira independência. E a verdadeira independência é a liberdade que Cristo nos libertou. E essa Daniel tinha dentro do coração. Ele era livre. Por isso, ele não precisava se achar livre. E quando ele entra no cenário, ele faz um pedido
para o eunuco que estava cuidando dele e de seus amigos. Daniel capítulo 1, versículo 8 até o versículo 19. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Gente, olhando assim, objetivamente, qual o problema de comer aquilo, de beber aquilo? Se alimentar com o que todos iriam se alimentar. Parece um radicalismo de Daniel, não parece? Não vou me contaminar com isso. Vamos entender o porquê. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, Daniel teve uma atitude de livre. E Deus condicionou o acontecimento. Se Daniel não pede para não se contaminar, ele teria se contaminado. Mas como ele pediu, Deus tocou no coração do chefe e deu graça. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Aqui está nos nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, ou concordou com isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Eu quero emagrecer comendo pizza, não é engordar comendo alface, não. Mas essa foi a unção de Daniel. Ele engordou comendo alface. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e os sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Atitude de quem é independente. Eu não vou me contaminar com o que eu julgo impuro. Não é nem com o que o mundo julga impuro, é com o que eu julgo impuro. Entende que a independência que Cristo quer para você, você tem que ser. Você não precisa buscar ter. Olhando a atitude deles, eles se colocaram numa atitude de prisioneiros, quando eles poderiam se colocar numa atitude de livre, fazendo o que o rei queria. Mas essa é a atitude que nos faz não nos submeter a nenhum jugo de escravidão. Que importa se o mundo age assim? Eu não me contamino com isso. E quando a cadeia mor veio para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eu não decoro os nomes babilônicos deles, Razael, Misael, não decoro. Mas quando veio a cadeia mor na vida deles, Rabaço de Cantarabá, ali é que manifestou a verdadeira liberdade. Quem não se prostrar diante de mim será lançado na fornalha. Os 3 ficaram em pé, foram jogados na fornalha de fogo, e lá no meio
eles adoravam a Deus. E o rei disse: ora, não jogamos 3 na fornalha, mas eu vejo 4 lá dentro, e um deles tem parecer como filho de Deus. Então, o que vai te fazer livre é o poder que te faz transcender ao que destrói qualquer natural. O fogo destruiria como destrói qualquer um de corpo de carne e osso, é ou não é? Mas quem é independente, livre em Cristo, não é preso pelo fogo. Daniel, jogado na cova dos leões, e vocês conhecem a história, leões famintos. E quando abrem a cova no outro dia, o rei diz: será que o teu Deus pôde te livrar, Daniel? Vive para sempre, ó rei! Aí o rei olha para os soldados assim: o cara está vivo lá dentro. E joga eles com suas famílias e são devorados pelos leões. E a Bíblia não diz se Daniel já tinha saído da cova quando eles são julgados lá dentro. Eu imagino que Daniel estava saindo e os leões devorando eles ali. Mas Daniel não foi devorado pelo leão faminto. E como a Bíblia já disse, agora vamos conjecturar e viajar na maionese. Daniel devia ter umas gordurinhas, né? Porque ele não engordou com os legumes. Era um prato apetitoso para os leões famintos. Mas essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade de não ser preso pelo que prende qualquer um, porque a liberdade de Cristo está em mim. Essa é a liberdade que Cristo tem para você. João 8:32. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Cristo, que não importa o contexto de dependência que você esteja sendo ameaçado a viver, a independência do céu te fará livre das cadeias externas e das piores, as internas. Eu concluo, Oxi, por favor, pode estar aqui, dizendo um pensamento meu. Voltando à reflexão do Brasil, o que fez uma nação, diante de um contexto comprovadamente espiritual de um envio de Deus, que tem perdurado através dos séculos, glória a Deus por isso, mas viver uma página tão negra de 320 anos, como colônia de extrativismo, o que nos atrasou terrivelmente, a ponto de nos prender no terceiro mundo economicamente falando. Preste atenção nisso. Quando nós olhamos para os Estados Unidos da América, que é o nosso primo mais próximo, e olhamos para o Brasil, há condições de se comparar economicamente falando? Qual a diferença de idade de um para o outro? 20 anos. Os Estados Unidos é 20 anos mais velho que o Brasil, no máximo. No máximo. Olha a história. Poxa, nós temos o mesmo tempo de vida praticamente como nação. Por que estamos presos no terceiro mundo economicamente falando? E os Estados Unidos é a maior potência do mundo, sendo que nós temos um produto interno, natural, mais rico do que qualquer nação do mundo. Porque ser colônia de extrativismo nos fez parar no tempo, economicamente falando. Eu acho que esse dano é irreparável. Porque Jesus já está voltando, não dá para consertar mais. Vamos viver da melhor forma possível no Brasil, amém? Quando nós olhamos para isso, nós entendemos o que não ser independente gera. Porque os Estados Unidos nasceu com um povo com um coração que era independente. E o Brasil nasceu com um coração, com um povo que foi dependente. Lamentavelmente, quem estava aqui, que era Brasil, os nossos índios,
trocaram as suas armas por espelhos. Trocaram o seu poder por milho cozido, por farinha. Entregaram o endereço das minas. Claro, foram assassinados, torturados, mas nem lutaram. Mas nem tinham condições de lutar. E aqueles que vieram, não vieram para ser brasileiros, vieram para tirar do Brasil. Mas os que foram para os Estados Unidos foram para ser americanos, porque eles foram fundar uma terra onde eles podiam ter paz para viver o seu cristianismo. Lamentavelmente, essas são as verdades da diferença. Mas há 200 anos atrás, um novo Pedro se manifestou, Dom Pedro, que às margens do Ipiranga, como conta a história, gritou: independência ou morte. Por quê? O Brasil viveu 320 anos de opressão e dependência, porque não tinha um coração que era independente. Mas Dom Pedro, com tantos outros, Tiradentes e tantos outros, que tinham um coração livre, não temeram a morte, mas proclamaram a independência. E vários deles, por isso, foram mortos, decapitados, mas mortos como os livres. A morte não foi uma cadeia para eles. Essa é a resposta da pergunta. O Brasil viveu 320 anos de dependência, porque demorou 320 anos para que corações livres se manifestassem. O que isso importa para a sua vida e para a minha vida? Quanto tempo vamos perder amordaçados e amarrados nas dependências que nos prendem, nos submetendo novamente a julgos de escravidão, até que a liberdade seja a nossa essência. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.